Nurari-hyon, Copinchas, artisticamente falando, é isso que vocês estão vendo na tela, tá? Uma espécie de monge, baixinho, pequenininho, que entra nas casas das pessoas. Acabou aqui. Essa imagem branca e preta que apareceu aqui foi se não o primeiro, um dos primeiros a desenhar. Foi o Sekien Toriyama. Ele veio lá para 1770, esse grande folclorista japonês. E ele só desenhou um só desenho, e posteriormente houve mais desenhos desse suposto monstro do folclore japonês, exceto o Nurari-hyon. E quem deu esse nome a ele foi o próprio Sekien Toriyama. Esse Nurari-hyon, ele vem de Nurarin, uma palavra específica para quando se desce da liteira. Tá vendo aquela padiola que carregavam pessoas, 2, 4 pessoas carregavam uma pessoa numa espécie de padiola, como se fosse um taxizinho ali? Então, aquela liteira ali, quando a pessoa descia, chamava de Nurarin. E daí que dizem que foi daí que pegaram o nome para esse suposto monstro do folclore japonês, o Nurari-hyon. Outros dizem que por causa que era Nurari, porque ele era escorregadio, ninguém pegava ele. E dizem muito hoje em dia, Copinchas, que Nurari-hyon é o comandante dos yokais, é o comandante supremo dos yokais. O que manda em todos os duendes e demônios, exceto e Mamono e monstro do Japão folclórico. Seria o Nurari-hyon. Só que calma, Copinchas. Essa, como se diz, essa vertente, essa ideia que se tem hoje em dia, é uma ideia recente, viu? É uma ideia recente, Copinchas, dos anos 1870 por aí, que começou a surgir essa ideia desse monstro, esse yokai do Nurari-hyon, suposto monstro, suposto yokai. Essa é a imagem que eu estava me referindo, viu, Copinchas, do Sekien Toriyama. Dele ser o comandante dos monstros, uma coisa recente, porque folcloristas e historiadores acreditam que durante os desenhos antigos apenas confundiram, certo, um desenho de um idoso qualquer, e aí foi colocado como por uma confusão um idoso qualquer como mais um monstro liderando uma legião de demônios, certo? Apenas confusão artística, apenas, que nunca teria existido. Isso alguns folcloristas dizem. E que como ele não tinha nada, quase nada de arquivo, só tinha um desenho ou 2 desenhos dele, um é na Parada dos 100 Demônios e outro do Sekien Toriyama, pessoas mais tarde começaram a colocar novos conceitos em cima desse Nurari-hyon, colocando coisas que ele nunca fez, colocando ele como poderoso. Aproveitaram a imagem dele e fizeram uma espécie de carnaval em cima do Nurari-hyon. Por isso que ele seria o comandante dos yokais, o comandante dos duendes do Japão, o comandante supremo, como dizem por aqui. Mas tudo isso seria apenas uma construção, uma coisa criada apenas para melhorar ou aumentar o folclore, ou porque não sabiam. Essas são as vertentes que se dizem hoje em dia por historiadores. A história que eu conheço é diferente sobre o Nurari-hyon, que, como vocês podem ver, é um monge. Mas a lenda que eu conheço é que esse duende entra na casa das pessoas de forma parecida com as Ashikiwarashi, que se eu não fiz eu vou ter que trazer também. E só que diferente, ele não traz fortuna para aquela casa, ele também não traz desgraças como o Bimbogami, o deus da miséria. Não, ele vira dono da casa, o Nurari-hyon, segundo a lenda que eu conheço. Entra na casa, mexe nas comidas da casa, come as comidas da casa, entra com os pés sujos, como se fosse o dono da casa, certo? E o dono verdadeiro da casa tem que brigar muito com ele, discutir muito com ele para expulsar ele da casa, e às vezes não consegue. E em ocasiões, dizem as lendas que eu conheço, que não se consegue expulsar Nurari-hyon da casa. Ele só sai quando ele quiser. Essa é a lenda que eu conheço, viu, a versão que eu conheço. Por quê? Porque por mais que tu tente empurrar ele, ele não sai do lugar. Por mais que tu xingue ele, ele é capaz de bater em ti. Ele nunca é violento, quase nunca é violento, mas ele tem mais força que a pessoa comum. Chama-se um sacerdote para expulsar ele através de esconjuro. Ele continua na dele. Não faz efeito. Mas peraí. E se chamasse, por exemplo, um Taiji-ya, Yokai Taiji-ya, os expulsadores de yokais que existiram no passado, tipo de monges, né, que expulsariam os duendes, não consegue expulsar o Nurari-hyon. Ele só sai da casa quando ele quer. Por quê? Porque a lenda que eu conheço, Copinchas, Nurari-hyon não seria um yokai, um duende do folclore. Ele seria um deus
que desceu à Terra. Um deus que desceu lá do alto. Ele faz essas coisas para testar aquela família, testar aquela casa, para ver se essa casa é digna de receber fortunas, fartura, glórias. Seria isso. E como ele é um deus e não um duende qualquer, evidentemente ele seria o comandante supremo de todos os yokais do Japão. Mas é só uma versão de lenda que eu conheço, Yokomenjas. Eu não posso bater o martelo em cima do que folcloristas e historiadores japoneses falam. É só mais uma versão divertida sobre Nurari-hyon.